O convidado de nossas histórias hoje é o advogado e empreendedor Paulo Renato Ardengue Rizardi, diretor de inovação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Paulo, dá uma visão geral das novidades que estão acontecendo na Prefeitura de Porto Alegre, que há um tempo já vem participando, agora com mais intensidade, do movimento mundial das Smart Cities, ou seja, das cidades inteligentes. É nesta direção que vão as novidades, ou elas estão muito mais esparsas em outras novidades? Na verdade, eu vejo que Porto Alegre vive um momento muito interessante, assim, né? Vejo que encontramos na inovação uma grande possibilidade de reinventar a cidade, né? E isso é muito interessante, assim, porque isso extrapola, né, qualquer governo que possa passar, porque quando tu percebe que tem um pacto, né, pela inovação, como o Pacto Alegre, quando tu percebe que tem uma aliança pela inovação, que pela primeira vez 3 universidades sentam numa mesa para criar uma visão em comum para a cidade, né? Quando tu percebe que tem 83 instituições sentadas numa mesa também, pactuando algo, né? Pactuando uma visão em comum para um futuro melhor para a cidade, eu vejo que Porto Alegre caminha na direção de se transformar um grande polo de inovação. E aí as pessoas costumam perguntar, tá, mas de que forma a inovação vai mudar a minha vida? Ou é muito comum a gente ouvir que a inovação é para um certo segmento só, a inovação é para poucos. Na verdade, Elitista, né? Elitista, enfim, pessoas que têm acesso. Na verdade, quando a gente está falando de Smart Cities ou está falando de conceitos de transformações urbanas, de transformações de modelo mesmo, de administração pública, a gente está falando em impactar a vida de todas as pessoas, né? E de que forma? Levando a modernização, a inovação para os hospitais públicos, por exemplo, tornando o acesso das pessoas um acesso digital, né? Ou utilizando inteligência artificial, por exemplo, para fazer a gestão dos leitos. Quando a gente fala de inovação na educação, a gente está falando de laboratórios, e nós conversávamos, né, sobre que nós estamos vivendo a era do fazer, né? De colocar a mão na massa, de experimentar. Então imagina uma escola na Restinga. Quando tu imaginou uma escola na Restinga com um laboratório equipado com equipamentos de última geração? Por exemplo? Drone, impressora 3D, sistema Arduino, que é um sistema de programação para ensinar a garotada a fazer aplicativo. Para que nível de estudante? Ensino fundamental. A gente Idade? está falando de alunos de 10 a 16 anos, 15 anos. Alunos que já aprendem a programar. Alunos que, certamente, a gente fala muito sobre o futuro das profissões, o futuro do trabalho. Sim, sim. Né? As que vão desaparecer e as que não surgiram e vão surgir daqui a 10, 20 anos, né? Exatamente. Então, ali tu está preparando os alunos para que eles não tenham uma profissão, no caso, porque as profissões elas vão acabar, vão, enfim, se modificar, vão se transformar, mas ali tu está conseguindo criar um ambiente especial para que os alunos aprendam a aprender, aprendam a fazer, aprendam a lidar com as mudanças que acontecem. Então tu está falando ali, por exemplo, de uma geração, é muito interessante porque esse é um projeto que a gente executa em parceria com uma OS chamada Besouro, uma organização civil, né, da sociedade civil. E ali eles desenharam um programa que são as 7 belas artes. São artes que são reinventadas através da inovação. Então, quando eles estão falando de arquitetura, por exemplo, eles estão falando de imprimir uma cidade numa impressora 3D. Hoje tem casas que são impressas em impressora 3D. Né? Aqui em Porto Alegre já. Aqui em Porto Alegre eu acho que ainda a gente não tem esse formato. Pois é. Né? Mas a gente está preparando essa garotada para pensar lá na frente, para criar uma visão de futuro mesmo. Né? E tem sido muito legal. Então tem um outro projeto que eu gosto muito, acho muito legal, que é o projeto da Escola Lumiar, né? Que é uma parceria da Prefeitura com a Aldeia da Fraternidade, que criou uma unidade chamada Aldeia Lumiar,
que é uma escola toda inovadora, com um mosaico totalmente diferente, o currículo deles é totalmente diferente. Há menos de 2 meses atrás a gente recebeu o Ricardo Semler, que é o cara que investiu nesse modelo, que pensou antes de muita gente. Ricardo Semler. Ricardo Semler. Ricardo Semler faz muitos anos que eu tenho acompanhado. De repente ele desapareceu, mas não desapareceu. Então. A gente acompanhou ele aqui num almoço, enfim, e depois numa palestra que ele fez na IMED junto com o secretário municipal de educação, o Adriano. Porque ele inovou na empresa dele. Ele inovou na empresa, e quando ele inovou na empresa, ele sentiu uma falta muito grande de pessoas que acompanhassem esse modelo inovador. Então ele pensou, como eu consigo criar uma disrupção, como eu consigo fazer com que as pessoas acompanhem esse modelo inovador, se não pela educação. Então ele criou a Escola Lumiar, que é uma escola que em São Paulo está bem difundida, em Porto Alegre tem uma unidade privada, e agora uma unidade pública não estatal. O que significa isso? É uma escola que é administrada por uma organização sem fins lucrativos, ela recebe recursos financeiros do município e ela faz uma gestão dos recursos humanos, a gestão desse recurso financeiro e oferta serviços educacionais gratuitamente. Vou fazer uma pergunta que talvez nem esteja apropriada para isso, mas o currículo não tem que ser mais ou menos semelhante nas escolas, ou já existe a possibilidade de uma escola inovar nas matérias que vai ensinar, enfim, eu nem sei que tipo de expressão que se usa, porque também a linguagem vai mudar, né? Eu acredito assim, teve agora, recentemente, toda uma discussão sobre a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. Sim. E tudo mais, e ali eu acredito que nós tenhamos tido alguns acréscimos, mas eu acho que a grande inovação é como apresentar esses conteúdos em sala de aula. São os métodos, são as formas de como o professor pode abordar esse sala de aula. Se antigamente o professor era o único detentor do conhecimento, do saber, hoje ele está lidando com um pessoal ali, com uma galerinha que sabe na palma da mão o que ele está falando. Se ele está falando do Everest, coloca no Google ali o Everest e vai aparecer na hora. Então, o professor tem que se acostumar também com esse novo modelo, com esse novo formato, né? A gente fala muito sobre metodologias ativas, sobre como o professor pode se tornar um mentor, né, ao mesmo tempo do que alguém que ensina, mas alguém que aprende também, porque as gerações têm muito a nos ensinar, né? Sim, então tem toda uma... Mas em termos de, digamos, que a gente identificasse algumas, tu citaste várias, mas há algum movimento mais, digamos, coletivo, mais amplo, tu citaste o Pacto Alegre, seria hoje, esta a grande novidade em termos de cidade, Porto Alegre no seu conjunto? Eu acredito que... E ela abrange todos os setores, a mobilidade urbana, o ônibus, o trem, o metrô, falasse em educação, falasse em saúde. Quer dizer, quando se fala em novidade, em cidade inteligente, nós estamos falando de todos os setores, é isso, né? Acredito que sim. Acho que Porto Alegre vive um grande momento, muito em razão do Pacto Alegre, mas em razão de vários movimentos que vêm surgindo. Sim. Espontâneos, inclusive, alguns. Espontâneos. Hoje a gente tem, por exemplo, o Pô Inquieta, que é um movimento do qual eu faço parte na parte da gastronomia, que é um movimento totalmente horizontal, um movimento que não tem lideranças, é um movimento que propõe um processo de inteligência coletiva para melhorar a vida das pessoas na cidade, por exemplo. Tem um outro movimento que eu gosto muito, que eu também faço parte, que é o Black Sheep, né, que é um movimento que propõe subverter alguns sistemas, né, propõe pensar como uma ovelha negra, pensar diferente do rebanho, que é além de um evento, é uma plataforma de transformações sociais também, né? E o Pacto Alegre, eu acho que é digamos assim, uma grande plataforma que vai trazer esses movimentos todos para dialogar e para que a gente consiga, principalmente, arregaçar as mangas e executar projetos diferentes. Então, a gente vive um momento muito legal no Pacto. Nós acabamos de aprovar 24 projetos, aprovar, que eu digo, toda a mesa, que são 83 instituições que hoje compõem o Pacto, aprovaram 24 projetos que tratam de 6 macro desafios diferentes. Então a gente está falando aí de qualidade de vida, a gente está falando de transformação urbana, a gente está falando de educação e geração de talentos, né? A gente está falando de modernização da administração pública,
ambiente de negócios. Enfim, assim, são macro desafios e processos de ideação para construir projetos que não sejam de um governo ou que não sejam de um prefeito ou de uma universidade. É um projeto que é de todos. Só para o telespectador nos acompanhar, o Pacto Alegre surgiu vamos dar algumas informações básicas sobre que nós vamos voltar a esse assunto. O Pacto Alegre surgiu de quem? Bom, o primeiro grande movimento que aconteceu foi esse movimento das 3 universidades se unirem pela inovação, né? A URGS, a PUC e a Unicinos. Sim. Então elas sentaram à mesa, os 3 reitores, todo o pessoal dos parques tecnológicos e organizaram essa grande aliança. Junto com a prefeitura? Ainda não com a prefeitura. No começo não? No começo não. E o prefeito, o Marquesan, vinha provocando, né, que as universidades, enfim, que existisse um grande movimento de transformação da cidade e que não fosse apenas da prefeitura, né? E aí, conversando com o Jorge Aldi, que hoje é uma das figuras centrais desse pacto, compõe... Ex-reitor da PUC, não? Eu acho que ele não chegou a ser reitor, ele coordenou o Tecnopuc por um bom tempo e tal, concebeu o Tecnopuc, e juntamente com o Jorge Aldi, eles ali desenharam um projeto que era de trazer a quádruplice hélice, como se chama, né? Trazer a iniciativa privada, trazer a sociedade civil organizada, as universidades e o poder público para pensar o futuro da cidade. E aí eu acho que começou o pacto, depois disso a Porto Alegre acabou trazendo um consultor muito famoso na área dos pactos, enfim, e nessa área de transformação através da inovação, que é o José Piquet, que foi quem transformou Barcelona, Medellín, participou também do processo de Florianópolis. Ele continua sendo um consultor. Ele é, digamos, um mentor, assim, desse processo todo. Ele vem com muita frequência a Porto Alegre. Uma pessoa que gosta muito da cidade, né? Todas as vezes que ele vem, ele costuma dizer que a esposa dele já está pedindo para comprar uma casa aqui, né? De tanto tempo que ele passa em Porto Alegre. Mas é um processo demorado, ou não? Enquanto isso, o pessoal fica esperando o ônibus na parada, não sabe se aquele ônibus passa lá ou para onde ele vai, de onde ele chega. Eu acho que está tocando num ponto importante. Aí tem uma grande diferença do Pacto Alegre para outros inúmeros pactos que a gente fez no Rio Grande do Sul e que acabaram não avançando ou que acabaram avançando em certa medida e demoraram um pouco. O pacto ele nasce muito com essa ideia de entregas. Tanto é que os 24 projetos que foram aprovados pela mesa, todos têm uma série de entregas que têm que ser feitas até novembro. Então a gente está falando aí de 6 meses. Então, por exemplo, um projeto lá ao qual eu estou à frente, que é o StartGov, que é um projeto que pretende modernizar a máquina pública e disseminar a cultura de startup pelo modelo público, a gente já tem praticamente para lançar 3 iniciativas que eu não posso revelar ainda, mas 3 iniciativas que vão já promover uma transformação considerável no setor público. Paulo, nós vamos fazer um intervalo agora e na volta nós vamos contar um pouco da tua história pessoal. Eu já sei que tu foste um dos cofundadores de uma startup Cozinhe-me e que vai anunciar proximamente a chegada do primeiro robô que vai ser o grande auxiliar dos chefes de cozinha. Mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. O intervalo e voltamos a seguir. Não sai daí. Nós estamos conversando com o advogado e empreendedor Paulo Renato Ardengue Rizardi. Ele é o diretor de inovação da Prefeitura de Porto Alegre. Como nós anunciamos, nós vamos contar a história dele agora. Ele já falou bastante sobre o projeto das cidades inteligentes, ou seja, da cidade inteligente, ou então das novidades que estão gestando aqui para a nossa cidade. Por favor, as fotos. Esse é meu filho, né, que nasceu há 1 ano e 5 meses, é o Pedro, agora deve estar dormindo. Esse é o motivo que eu tenho aí de estar pensando o futuro e de estar trabalhando com inovação,
E tentar... ele te segurou em Porto Alegre, né? Exato, eu tinha por um tempo assim uma intenção de morar fora do Brasil, enfim, e é impressionante como quando um filho chega na vida da gente muda tudo, né? Então Outra hoje foto. aí eu levando ele para o Beira-Rio, né? Eu sou colorado, então aí foi um momento muito legal assim que eu pude levar ele até o campo na eleição do Inter. Obviamente induzindo ele a ser colorado, né? Mas tudo bem, né? O gremista aqui apoia. Outra foto. Aí foi muito importante esse momento, foi a assinatura do pacto. Então aí estão prefeitos, reitores, vice-prefeito, todas as autoridades. Esse foi um momento muito especial. Foi um pontapé inicial aí para a gente poder fazer essa transformação na cidade. Outra foto. Esses são os containers, né? Que já estão instalados em duas escolas, na Mário Quintana, essa, se não me engano, fica na Restinga. E esse container eu escolhi como uma foto porque eu acredito que demonstra muito assim do quanto a educação tem que se reinventar e do quanto ela pode sair fora da caixa. Sim. Entrar numa outra que tenha janelas, que tenham equipamentos diferentes e que permitam as pessoas sonhar e voar. Até móveis, se for o caso. Exato. Outra. Essa é uma foto também muito especial, foi uma sala de aula que a gente construiu em 2013, um projeto desenvolvido junto com a Perestroika, que é uma escola de atividades criativas. A gente formou aí 28 professores inovadores. Teve um episódio muito legal que foi, a gente levou esses professores para dentro do Guaíba e deixou eles dentro de um veleiro, só com as instruções de como voltar para a Terra. E essa dinâmica toda que foi em parceria com uma empresa chamada Prime Sail, foi para desenvolver liderança, atividade em grupo, colaboração. Mas essa máquina eu usei muito na minha vida. Essa é uma máquina que representa um pouco do passado num lugar que pretendia, na usina do gasômetro, pretendia pensar o futuro. Os meus netos dizem o seguinte, esse era o computador de antigamente. Isso aí. Outra foto. Esse é um projeto muito legal, que eu tenho uma satisfação muito especial de ter participado, que é uma horta urbana numa escola comunitária de educação infantil. Essa escola fica lá no Jardim Carvalho. E olha que legal as crianças aprendendo na prática sobre alimentação. Hoje é muito comum tu perguntar para as crianças de onde vem o ovo e ela responder que vem do supermercado, né? Sim, sim. Ou de onde vem o suco da caixinha, né? Então é muito legal ver a criançada com a mão na terra. Eu acredito muito que o futuro vai ser transformado por eles, porque eles também vão nos ensinar. Outra foto? Então aí já vem um pouco do Cozinhe-me, né, que é a startup da qual eu sou um dos fundadores. Cozinhe-me. Cozinhe.me, @cozinhe.me no Instagram. Aí é uma experiência gastronômica que a gente fez no Fórum da Liberdade. Eram 5 pratos, as pessoas comiam vendadas esses 5 pratos e tinha uma experiência sonora com fone de ouvido e tal. Outra? Aí é uma experiência que a gente fez na Fábrica do Futuro, que ao invés de tu escolher a comida te escolhia. Então tinha um perfil todo, tu passava por uma série de experiências gastronômicas que traçavam o teu perfil e que aí a comida escolhia a pessoa com tal perfil. Isso foi muito legal, aconteceu, se não me engano, foi alguns meses atrás, não me lembro bem a data, e foi muito, muito legal. A gente fez uma experiência muito legal na Fábrica do Futuro. Outra foto. Aí foi um jantar secreto que a gente fez no Sheraton, um jantar para 40 pessoas, aí é o chefe Daniel Menezes cozinhando com nitrogênio, aí os participantes comendo vendados. A venda é para... A venda é para estimular outros sentidos, né? Então, quando tu está vendado, tu sente mais o sabor da comida, tu sente mais o cheiro da comida. Se faz muito isso em degustação, por exemplo, de vinho, de cerveja, enfim, né? Exatamente. É tu aguçar os outros sentidos. Tu priva a pessoa de um sentido para aguçar outros. Outra foto. Aí foi uma matéria do Jornal do Comércio, inclusive, que tratava sobre a possibilidade de empreender no setor público.
E eu tenho muito orgulho de ter participado e ter sido capa dessa edição, porque realmente, assim, empreender no setor público é algo desafiador, tem que ter muita resiliência. Foi na época que eu trabalhava na educação, na Secretaria de Educação. Lá atrás a gente estava pensando sobre o Wi-Fi, lá tem um quadro negro lá, né? Sobre o Wi-Fi, sobre como gerar experiências de aprendizagem com as crianças todas conectadas, o professor conectado, enfim. Outra? Aí um momento muito legal também, durante o evento Black Sheep, a gente propôs fazer uma série de workshops e experiências gastronômicas na Casa dos Temperados. Sim. Foi muito legal, então a pessoa saía de uma experiência com azeite de oliva, ia para uma experiência com vinho, saía do vinho, aprendia a fazer queijo. Esse cara que está do meu lado aí é o Giuseppe Giuzzi, é um italiano que mora em Caxias, é um cara muito legal, enfim, muito bacana. Isso aí. Escuta, e estava anunciando na saída do primeiro bloco, vocês agora estão às voltas com o computador, com o robô, para ser auxiliar de cozinha? Exatamente. A ideia é que em julho a gente lance o primeiro chefe robô, a primeira chefe robô, a Olivia, que é uma chefe toda construída através de inteligência artificial. Quer dizer, estou só lembrando que não é na prefeitura, é na startup Cozinha mesmo. Exato, né? Porque eu hoje estou como diretor de inovação, então eu não estou participando da startup e da operação, enfim. Estou trabalhando muito mais como um mentor da startup nesse momento. Mas nós já tínhamos planejado, né, o lançamento da Olivia para julho. Então é uma chefe que vai ensinar o passo a passo de como executar receitas para tu poder cozinhar em casa. O Cozinhe-me, para quem não conhece, é uma startup que tem o propósito de inspirar as pessoas a cozinhar. A gente acredita que ao longo do tempo as pessoas foram se afastando da cozinha e para um descendente de italiano como eu, isso é terrível, né? As melhores histórias que eu ouvi na minha vida foi na volta de um fogão a lenha, com a minha avó cozinhando, com meu avô cozinhando. Então, eu me peguei pensando, há alguns anos atrás, quem é que vai cozinhar para o meu filho, né? E eu amo cozinhar, óbvio, a resposta sou eu, mas será que ele vai cozinhar para o filho dele? Bom, falando em ti, tu nasceste em Porto Alegre, né? Nasci em Palmeira das Missões. Palmeira das Missões. Como é que foi a tua formação? Enfim, conta um pouco da tua história. Eu morei até os 12 anos em Palmeira das Missões. Depois eu vim a Porto Alegre, estudei no Rosário, estudei no Colégio Bom Conselho. Depois entrei na universidade, me formei em Direito. Aí fiz especialização em Ciências Penais, depois fiz especialização em Sociologia, depois fiz mestrado em Antropologia. Minha trajetória profissional começou na educação, fiquei muito tempo lá. E aí eu tive um episódio na minha vida que me fez mudar completamente o rumo da minha vida, né? E aí vem as encarnações profissionais que a gente conversava. Eu tive uma perda familiar, perdi meu pai, né? E aí quando eu perdi meu pai eu revisitei muita coisa, repensei muita coisa, percebi que eu não estava feliz advogando e resolvi reinventar minha vida. E foi aí que eu descobri o empreendedorismo, foi aí que eu descobri a inovação. Mas trabalhou muito em setor público. Muito setor público. Prefeitura de Porto Alegre? Exato, Prefeitura de Porto Alegre. Começou como advogado, é? Comecei como advogado, depois passei sempre utilizando o direito como uma ferramenta, né? Porque é importantíssimo tu conhecer toda a vida, né? as regras da administração pública. Claro. Então, utilizando o direito para poder inovar. Então, acabei passando pela gestão de um projeto de financiamento do BID, né, na área da educação. Depois fui convidado pelo secretário Adriano Naves de Brito para ser o diretor de parcerias, que foi um prazer incrível, porque ali a gente conseguiu colocar em pé esses Maker Spaces, uma parceria com Vila Flores, uma parceria com Iberê Camargo, essa escola inovadora, que é a Escola Lumiar, e tantos outros projetos. Quer dizer, esse setor de parcerias, ela foi buscando, procurando onde existem as novidades
para as quais a prefeitura pode dar o apoio? Seria mais ou menos nessa direção? A diretoria de parcerias ela tinha alguns propósitos, né? Sim, dentre eles, iniciativa dela, né? Dentre eles a transição de uma série de parcerias que a prefeitura tem para um modelo de lei, que é a Lei 1319, que é uma nova lei que regra as relações da administração pública com organizações civis sem fins lucrativos, que hoje chegam aí a um número na SMED aproximado de 250, 260 parcerias. Então fazia a gestão delas também, de alguma forma, e pensando novas parcerias, né? Utilizando o olhar inovador para pensar novas parcerias. A gente fez lá, por exemplo, uma parceria com 9 startups, para as startups testarem as suas soluções inovadoras na escola. Bom, mas sobre isso, e ainda falando de novidades, nós vamos falar no terceiro bloco. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos a seguir. Não sai daí. Nós estamos conversando com o advogado e empreendedor Paulo Renato Ardengue Rizardi, diretor de inovação da Prefeitura de Porto Alegre. Falamos já uma porção de novidades. Estamos falando sobre, ainda numa outra função que tu tinha, sobre parcerias, né? Hoje continua, esse projeto continua ainda hoje na Prefeitura, né? Na verdade, eu acho que pensar administração pública, pensar inovação, é pensar parcerias também. Sim. Né? Lá na Secretaria Municipal de Educação, a gente conseguiu lançar um programa inédito, que foi um chamamento público para startups testarem soluções inovadoras nas escolas. Né? E foi um processo muito bem sucedido, 48 startups inscritas, 28 habilitadas, 9 selecionadas, e foi muito legal ver os empreendedores apresentando um pitch, né, que é o que a gente chama de uma apresentação muito rápida para o prefeito. E foi muito bacana assim, ver a aceitação do prefeito com relação a isso também. Né? Então, agora, até por uma iniciativa do prefeito e da prefeitura, a gente acaba de celebrar uma declaração aí de um acordo com Israel, né, que pretende trazer startups israelenses para conectar com startups de Porto Alegre, para desenvolver projetos focados na resolução de problemas urbanos. Então, a gente está falando aí de startups para resolver problemas na saúde, na mobilidade, na segurança pública, smart cities, né? Como acelerar esse processo para que Porto Alegre se transforme numa cidade inteligente, sustentabilidade. Porque, na verdade, é o que as empresas estão fazendo. Os grandes grupos, bancos estão, em vez de eles terem um setor específico de inovação, eles, por exemplo, o Santander comprou uma startup, né? Pagou uma fortuna, inclusive, para fazer um tipo de trabalho que, de repente, demoraria muito para que o banco, neste caso, ou outro grupo, chegasse a um ponto em que a startup já estava. Quer dizer, isso está sendo agora, digamos, levado para o setor público aqui em Porto Alegre, né? Sem dúvida. Essas grandes organizações, elas têm modelos operacionais, modelos organizacionais, que eles, digamos assim, é muito difícil que ocorra inovação nesses modelos. Né? E a startup, ela nasce para resolver um problema, ela nasce colocando o usuário no centro do processo. E sim, as grandes corporações, as grandes organizações têm comprado startups, têm tentado de alguma forma introduzir esse modelo organizacional enxuto, ágil, exponencial, disruptivo para dentro da sua cultura. Paulo, só para talvez algum telespectador não esteja muito acostumado com a palavra startup, consegue dar uma definição, ou enfim, uma explicação? São várias definições, né? Mas eu diria assim que o modelo que mais me contempla a startup é uma pequena organização feita por pessoas que tem um modelo escalável de negócio ou de solução e que utiliza tecnologia para escalar essa solução. Em geral, nascem de pessoas que atuam já na área de tecnologia da informação ou não? Não necessariamente, né? Por exemplo, o Cozinme é uma startup que não tem ninguém da área da tecnologia. Tem um advogado antropólogo, tem um chefe de cozinha administrador,
tem uma engenheira de alimentos que trabalha junto com a gente, enfim, né? Não necessariamente tem alguém de tecnologia. Voltando ao assunto Israel, quer dizer, Israel tem hoje startups resolvendo problemas urbanos já. Exato. De grande dimensão, inclusive. Israel hoje é indiscutivelmente um dos 5 maiores ecossistemas de startups, né? Tanto é que eles se denominam como uma nação startup, né? Tem um livro que se chama Israel Startup Nation, que conta toda a estratégia do Estado de Israel para se reformular e se repensar isso há muito tempo como uma startup. Mas a gente tem em vista aí algumas outras parcerias, tem um projeto muito forte de internacionalização, a ideia de que Porto Alegre seja um polo de startups, seja um polo para nascimento de startups e seja um polo de atração de startups internacionais. Então a gente tem aí alguns países que estão interessados, e Porto Alegre é muito interessante porque tem uma peculiaridade, os países se encantam não apenas com o mercado, mas com o nosso capital humano, né? Porto Alegre tem nos seus diferenciais um capital humano muito criativo, muito disponível, muito forte. A gente tem aí parques tecnológicos, 3 parques tecnológicos incríveis. Aliás, o estado todo está povoado de parques tecnológicos. O estado todo. Mas Porto Alegre tem as mais fortes, né, nesse caso. Exatamente. Pela universidade, que é também uma presença forte. Né? Então, Porto Alegre é indiscutivelmente a cidade do futuro das startups. Eu acredito muito nisso. Tanto é que a gente lança agora uma política de apoio às startups, né? Falando em startup e falando em cidade, e o 4º distrito, que sempre se falou seria, digamos, na cidade, Porto Alegre, polo de startups tecnológico. E em Porto Alegre seria o 4º distrito. Até porque está muito deteriorado hoje, né? Digamos, como paisagem urbana, né? O 4º distrito tem uma relação muito importante para a cidade de Porto Alegre, né? Era o bairro industrial, foi um bairro muito próspero por muito tempo. E Porto Alegre já vem discutindo há muito tempo como revitalizar o 4º distrito e como transformar o 4º distrito num polo de desenvolvimento de inovação e de tecnologia. Se aprovou uma lei da inovação, tem uma série de benefícios para empreendedores da área da tecnologia possam se instalar no 4º distrito. Mas o que a gente percebe, assim, essa é uma visão muito minha, eu acho que é uma visão que não vai além assim da visão da prefeitura, mas é uma visão minha, é que as pessoas já estão ocupando o 4º distrito, né? A gente já tem empreendedores incríveis no 4º distrito, né? Não sei se vocês já ouviram falar no Agulha, mas o Agulha é um espaço de intervenção cultural, urbana, casa de shows incrível no 4º distrito. Do mesmo empreendedor tem o Linha, hoje tem o Marcelo Schambeck, que é um dos maiores chefes aí do Brasil e de Porto Alegre, que está com um restaurante dele no 4º distrito, tem a Fábrica do Futuro, tem o Now, que é um outro complexo aí criativo, um coworking, um espaço de inovação no antigo Clube Gondoleiros. Então tem uma série de espaços que já estão sendo revitalizados. E não à toa, no Pacto pela Inovação, foi aprovado um projeto que se chama Hands-on 4D. Mão na massa para realmente começar essa revitalização e não, digamos assim, obviamente não é desordenada, é uma revitalização planejada, mas que ela tem o foco no fazer, né? No arregaçar as mangas e, bom, vamos começar por uma quadra, vamos começar por 5 ruas, por 10 ruas. O que a gente pode fazer agora para já atrair empreendedores para esse espaço? Outra expressão que se usou muito ao longo dos últimos anos, acho que 2 anos para cá, é Poa Hub. O que é isso? Então, o Poa Hub na verdade, assim, ele é um grande habitat de inovação, mas hoje ele é um coworking público, no qual um local de trabalho? Um local de trabalho colaborativo e compartilhado, que fica lá na Zenha, é um espaço público, gratuito, 47 startups estão habilitadas a frequentar esse espaço, 12 delas frequentam diariamente, algumas delas não frequentam mais porque já cresceram de
Se independizaram. Eles se independizaram, né? O caso do Macadu e de outras startups. E a intenção é exatamente essa, não é que elas fiquem para sempre no PowerHub, é que elas passem pelo PowerHub, o PowerHub seja um ecossistema que possa contribuir com o desenvolvimento do modelo de negócios dela e que num curto espaço de tempo elas possam sair, né, para outros espaços porque elas ficaram muito grandes. Então, a lógica do PowerHub não é que ele seja apenas um espaço, um local, mas que ele conecte também os coworkings que existem nos parques tecnológicos, que ele se constitua numa grande rede de colaboração, de inovação e de oportunidade para as startups surgirem, para que elas consigam desenvolver projetos sustentáveis. Hoje a gente tem um índice de mortalidade muito grande das startups, em torno de 80% a 90% das startups morrem com menos de 2 anos. Né? Então, o PowerHub vem para evitar isso, né? Vem para fomentar o surgimento de novos negócios. Resumindo a nossa conversa de hoje, Nossas Histórias, nós estamos passando das reuniões, da teoria, para o fazer, para a prática, é isso? Você poderia resumir isso? Assim, exatamente. Eu acho que a gente vive a era do fazer, a era da prática, a era do perder o medo de inovar, de pensar novas soluções. Perder o medo de errar. Medo de errar, né? Nas startups é muito comum, e aí até tem toda uma lógica de quem erra primeiro e corrige rápido é quem consegue desenvolver um produto realmente que mude a vida das pessoas. E a intenção é que a administração pública seja assim também, que as empresas pensem nesse mesmo formato. Não está errado errar. O errado é continuar fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes, né? É isso aí. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, eu que te agradeço. Renato Ardengue Rizardi, nome comprido, né? Mas muito ágil no pensamento e no fazer também. Diretor de inovação da Prefeitura de Porto Alegre. Como e de modo especial, nós queremos agradecer a audiência deste programa, prometendo estar de volta sempre às terças-feiras à noite, às 8h15 da noite. Muito obrigado e até a próxima terça.